convite ao bem. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Assim como quereis que vos façam os homens, assim fazei vós também a eles. A problemática do sofrimento humano, na atualidade, pouco difere das velhas injunções que vêm anatematizando o homem, e por cujo meio o espírito expunge os equívocos e ascende a pouco e pouco na direção do infinito. Enxameiam em todo lugar multidões de padecentes, experimentando amarguras sem nome, sob o guante de inenarráveis condições de miséria orgânica, social e moral. Não apenas nas colossais metrópoles modernas, em que se aglutinam milhões de criaturas, mas também nas pequenas cidades, nos insignificantes burgos, nos campos. Palácios suntuosos e choças misérrimas diferem na paisagem arquitetônica, igualando-se frequentemente nas estruturas daqueles que os habitam. Isto porque o sofrimento independe das condições externas, sempre transitórias e de pouco valia. As necessidades reais que engendram a dita como o infortúnio sempre decorrem do espírito. Por essa razão, sem descuidar dos auxílios ao corpo e ao grupo humano com o indispensável sustento imediato para a vida honrada em condição de dignidade, o convite ao bem nos impele à iluminação da consciência, sobretudo de modo a erradicar as questões constringentes que fomentam a miséria e os desajustes de toda a ordem. Esparze misericórdia pela estrada por onde segues, estendendo socorro geral. Simultaneamente, esclarece e consola, para que a semente do bem que consigas plantar numa vida se transforme em gleba feliz pelo tempo futuro afora. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente.
nada evolução. Viver é crescer e crescer é sofrido. Caridade, oração, alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim. Se estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor. Bendito Consolador. Semeador, em meio à dor, vinde a mim. Se estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor. Bendito Todo o céu se organiza para vir nos transformar. O Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar. Ondas, jatos belos podem vir de nossas próprias mãos. Sentimentos triunfantes brotam naturais então. Vou por dentro me preparar pra sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor em fraternidade. Eu desejo apenas amar e todo mar de afetos cativar. Uma luz vem pra resplandecer dentro do ser para o Pai glorificar. Mais dar que receber amor, deixar fluir a força divina em nós. Amar é mais dar que receber amor, deixar fluir a força divina em nós. Dar que receber amor, a força divina em nós. Dar que receber divina em nós. Pai nosso, Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ao partir do pão, e eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido ao partir do pão. Lucas 24:35. Muito importante o episódio em que o Mestre é reconhecido pelos discípulos que se dirigiam para Emaús em desesperação. Jesus seguira-os qual amigo oculto, fixando-lhes a verdade no coração com as fórmulas verbais, carinhosas e doces. Grande parte do caminho foi atravessada em companhia daquele homem, amoroso e sábio, que ambos interpretaram por generoso e simpático desconhecido, e somente ao partir do pão reconhecem um mestre muito amado. Os dois aprendizes não conseguiram a identificação nem pelas palavras, nem pelo gesto afetuoso. Contudo, tão logo surgiu o pão materializado, dissiparam todas as dúvidas e creram. Não será o mesmo que vem ocorrendo no mundo há milênios? Compactas multidões de candidatos à fé se afastam do serviço divino por não atingirem, depois de certa expectação, as vantagens que aguardavam no imediatismo da luta humana. Sem garantia financeira, sem caprichos satisfeitos, não comungam na crença renovadora, respeitável e fiel. É necessário combater semelhante miopia da alma. Louvado seja o Senhor por todas as lições e testemunhos que nos confere, mas continuarás muito longe da verdade se o procuras apenas na divisão dos bens fragmentários e perecíveis. Emmanuel. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos nesse instante sagrado entrar em sintonia com o mais alto e com a proteção do nosso anjo de guarda, e envolvidos no amor de Jesus e na sua paz, possamos receber as suas lições em nossos corações e colocá-las em prática à medida da nossa força, à medida do nosso conhecimento, mas contando acima de tudo com a misericórdia de Deus. E com a oração que Ele nos ensinou, damos por iniciado os nossos estudos da noite de hoje. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo mal. Não permita que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. E que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, meus irmãos. Que essa noite nos permita estudar com bastante atenção os ensinamentos, para que nós possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia. Para nossa formação hoje, os conhecimentos estão no Livro dos Espíritos, no capítulo 6, Vida Espírita. E a temática é relacionada ao mundo, os mundos transitórios.
A pergunta de Kardec, feita aos espíritos, é a 235. Os espíritos progridem durante essas estações nos mundos transitórios? E os espíritos respondem a Kardec: certamente. Os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar os outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Vamos tentar entender um pouquinho melhor sobre essa resposta dos espíritos, começando com mundos transitórios. O que são esses mundos transitórios? Na questão anterior, Kardec já havia nos dito que são as regiões espirituais e que servem como ponto de repouso ou habitação temporária para os espíritos errantes. Nós já vimos também que espíritos errantes entende-se aqueles espíritos que ficam aguardando, né, no plano espiritual, nas regiões espirituais, para poder reencarnar novamente e dar sequência às reencarnações. Então, essas regiões, elas servem para abrigar esses espíritos que estão aguardando uma nova reencarnação. Pode ser como repouso, um descanso, né? Ou de forma temporária, eles vão habitar ali temporariamente. Eles podem parar para descansar, porque às vezes entre uma encarnação e outra, a última encarnação, de repente, tenha sido bastante... muitos problemas, muitas dificuldades e necessita realmente de um repouso. Ou às vezes pode ter sido também traumática devido à forma como desencarnou e que há necessidade desse refazimento do espírito para que ele possa adquirir energia suficiente e reencarnar novamente. Então ele pode passar como se fosse um hospital também, né? Para que ele possa descansar e revigorar suas energias, adquirir consciência do seu estado e poder retornar. Ou também ele pode necessitar de alguns aprendizados, né, para que ele possa, porque não adianta ele voltar sem esses conhecimentos, sem ter ciência da necessidade desses aprendizados, para que ele possa realmente evoluir, porque esse é o objetivo final da encarnação, poder progredir, melhorar. E para que a gente possa progredir e melhorar, a necessidade também de ter esse entendimento, esse conhecimento. Aí sim, poder retornar à vida corpórea. Então, os espíritos, segundo o Milanês, eles progridem em estágio nos mundos transitórios. Mesmo que seja vagaroso, nada para em todas as escaladas da vida, desde o vírus ao anjo. Então, o que Miramês está nos dizendo? Que nessas paradas, nesses mundos transitórios, mesmo que lentamente, quase que imperceptível, todos têm a oportunidade do progresso. Uns aproveitam mais essas oportunidades e se destacam, aprendem com mais facilidade, se esforçam ao máximo. Outros, dependendo da sua escala evolutiva, às vezes aprende com mais dificuldade, precisa de mais tempo para que ele possa realmente evoluir, mas evolui. Ninguém fica parado no mundo transitório. A espiritualidade, ela tem muito cuidado em planejar. Então, ela está atenta. Existe um grupo, né, de espíritos benevolentes que acompanha esse processo. Porque nós não ficamos, né, alheios, nós não ficamos desamparados nesses mundos transitórios. Independente da nossa evolução, independente dos nossos conhecimentos, existe sim uma pleia de espíritos que nos acompanham
e que tem todo o trabalho nesse planejamento. Como será a nossa estadia nesse mundo transitório, essa preparação para o mundo em que vamos reencarnar. Então, a espiritualidade, ela se preocupa quem é que vai reencarnar, quais são as características desse ser que está sendo planejado para reencarnar, qual planeta, né? Qual local ele vai reencarnar. Então, tem-se minuciosamente todos os detalhes desse processo reencarnatório. Existe toda uma preparação. Então, a estadia desse espírito nos mundos transitórios, ela é calculada, ela é planejada para promover a evolução moral e espiritual. Então, enquanto esses espíritos permanecem nesses mundos transitórios, a espiritualidade está trabalhando. Tem-se uma meta, por exemplo, dependente da evolução de cada espírito, se calcula um tempo que ele deva permanecer ali, ou seja, para repousar, ou seja, para aprender. E a partir do momento em que é necessário que ele reencarne, ele possa trazer dentro desse planejamento as possibilidades para que ele tenha esse progresso tanto moral quanto espiritual, mesmo estando nos mundos transitórios, né, nos mundos, nas regiões espirituais, ele também tem essa oportunidade de crescimento. O que ele vai realizar na vida, né, quando ele reencarnar, tanto em relação às dificuldades, às oportunidades, quais são as necessidades do aprendizado. Então, a espiritualidade, ela vai planejar, enquanto ele está ali no mundo transitório, através da observação, através do conhecimento, do que se tem daquele ser que vai reencarnar, o que ele precisa? Ele necessita nascer, por exemplo, numa família espírita. Ele tem necessidade de ter pais equilibrados, pais humildes, para que ele possa ter a oportunidade de crescer nessas oportunidades, nessas situações. Quais são as dificuldades que esse ser precisa passar para aprender, para evoluir, para crescer? Por exemplo, ele vai ter um problema de saúde grave, né? Uma doença em que toda a família vai ter que ficar em volta, vai ter que dar atenção, vai ter que dar cuidado, né? E esse ser reencarnante, ele vai saber lidar com essas situações, né, com essas dificuldades. Vamos supor que seja um ser que desencarnou, que tinha problema com drogas, com bebidas ou com sexo. Então, nessa família, aqui ele vai ser designado, ele vai ter todas essas oportunidades para que ele possa se provar que realmente aprendeu, que ele tem condições, né, de passar para um outro estágio. E também eles vão verificar o que ele precisa naquele momento, naquele estágio, quais são as necessidades que ele tem para poder evoluir, né? Ou seja, ele vai ter que nascer numa família em que vai ter muitos conflitos, que vai haver necessidade dele aprender a perdoar, que ele vai ter que aprender a lidar com a vaidade, com a honestidade, né? Com respeito ao outro. Então, o planejamento da espiritualidade é muito atenta, ela é calculada, ela vai medir, ela vai aferir todas as oportunidades que ele necessita, o que precisa, quais são as situações que ele precisa se envolver para poder se destacar nessa aprendizagem, nesse estágio aqui na Terra, ou em outro planeta, né, para qual ele for. Então, os espíritos inferiores que não estão interessados nesse processo evolutivo, porque nós temos o livre-arbítrio, não é obrigatório, né? Eu não preciso vibrar que eu quero ir para essa colônia ou para aquela outra, ou eu não quero ir para nenhum mundo
transitório, né? Então ele não está interessado, ele tem o livre-arbítrio, às vezes até mesmo por estar num estágio muito inferior, por não ter o conhecimento necessário, por não ter sido despertado, ou porque não quer mesmo, já teve todas as oportunidades, mas ele não tem interesse de crescer, de melhorar, né? Então ele não vai desejar ir para um lugar desse para ser assistido. Então, muitas das vezes, esses espíritos inferiores que não desejam, né, que não vibram para estar quando desencarnar nesses mundos transitórios, eles ficam presos nos umbrais, em torno de vibrações e pensamentos pesados, né, negativos. Então, são aqueles espíritos porque eles só pensam em vingança, eles só querem conviver com os bens materiais que ele deixou na Terra, com as coisas, as pessoas que ele deixou, ou quer se vingar, quer, né, permanecer naquela zona de conflito ali. Então, ficam paralisados no ócio, porque não buscam o trabalho, não buscam o crescimento, não buscam o perdão, não se conscientizam da sua situação. Então, a lei do crescimento, ela foi estabelecida pelo Criador. Então, querendo ou não, em algum momento da nossa vida, nós vamos ter que progredir, ter que melhorar. Essa é a lei não tem como regredir. Você pode até ficar momentaneamente estacionado, mas mesmo quando você está estacionado, você está aprendendo alguma coisa, através dos sentimentos que você tem, através dos exemplos das pessoas que vão evoluindo, crescendo, que estão ali em contato com você. Quer dizer, é impossível a gente não aprender alguma coisa, né? Porque a gente pode aprender com os erros também, a gente pode aprender com a dor também. Então, mesmo esses irmãos que estão atrasados, que são inferiores, eles não regridem, né? Eles podem evoluir pouquinho, mas esse pouquinho, mesmo que seja imperceptível, eles estão no processo evolutivo, porque tudo na Terra, tudo nos mundos foi programado para melhorar, para crescer, né? Essa é a lei do nosso Pai Criador. Mas é importante também ter a vontade de progredir. É necessário ter essa consciência da alma de querer se esforçar para poder avançar. Então, o esforço, ele é próprio. Não tem como eu me esforçar pelo outro, para o outro progredir. Eu posso ajudar, eu posso incentivar, mas o querer, esse é pessoal. Não tem como transferir esse querer para o outro, né? E quando a gente desperta, quando a gente descobre isso, acende-se uma luz íntima no nosso interior que nos faz modificar, querer ser diferente, querer evoluir, aprender, e isso nos permite avançar para mundos mais felizes, mundos melhores. Então, o que Miramês vem nos dizer aqui, que o despertar, né, ter a consciência do nosso estágio, em que lugar nós nos encontramos e o que nós queremos, vai depender da nossa vontade e do nosso despertar. E não existe conquista sem trabalho e esforço. Então, para se ter merecimento, é necessário trabalhar, se esforçar. Toda realização no bem é trabalho, e todo trabalho no bem é amor. Então, isso nós já aprendemos também em outras lições, né? Todo trabalho é bem-vindo, todo trabalho é importante, seja ele no plano material, seja ele no plano espiritual. Porque quando o trabalho é realizado com vontade, com amor, ele é uma caridade. Se é uma caridade, é algo que deve ser trabalhado, é algo que deve ser realizado, é algo que nos faz feliz e, consequentemente, trará felicidade para outros também. Então, Deus é misericordioso. Por que ele é misericordioso? Porque todos os dias nos dá a oportunidade de crescer, de melhorar. Todos os dias
ao levantarmos, devemos agradecer as oportunidades, porque elas são únicas, elas não voltam, mas outras irão surgir. E quando a gente pensa em oportunidade, isso acontece tanto aqui, enquanto estamos encarnados, né, no mundo físico, quando nós desencarnamos também. No mundo espiritual, esses mundos transitórios, nós também recebemos essas oportunidades. A oportunidade da ajuda, a oportunidade de conhecer, a oportunidade de nos conscientizar, a oportunidade de estudar, de nos preparar para quando voltarmos para o mundo físico novamente. Então, na erraticidade, né, nessas regiões espirituais, o espírito, claro que vai depender dele, porque nós temos o livre-arbítrio, né, de poder aproveitar ou não essas oportunidades. E se aproveitar, instruir, adquirir conhecimento. E se adquirirmos conhecimento, se evoluirmos, nós também podemos ter a permissão para ir para mundos mais evoluídos, mundos melhores. Então é tempo, essa lição ela vem nos chamar a atenção que ainda é tempo para aproveitar as oportunidades que são dadas. Se nós estamos encarnados aqui hoje, nós temos que buscar aproveitar no máximo todas as oportunidades que vão surgindo, né, no nosso caminho. E o conhecimento do Evangelho está sendo ofertado a nós. Então, nós já temos o conhecimento, o esclarecimento. E se nós temos esse conhecimento, principalmente da doutrina espírita, nós temos também responsabilidade em poder aplicar no nosso dia a dia, na nossa vivência. Todos esses conhecimentos, eles vão ter uma aplicação no nosso dia a dia. O respeito, o amor, o trabalho, a valorização, a compreensão, o perdão, a humildade e tantos outros ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus, nós temos muita responsabilidade, porque nós já temos ciência desse conhecimento, nós tivemos a oportunidade. Então, eles vão chegar para nós de diversas formas. Pode ser através dos livros, das obras, quanta literatura nós temos, né? Tanto romance, estudo, tem obras que vêm trazer orientações para que nós possamos, meditação, quer dizer, uma vasta literatura nessa área. Ou mesmo palestra, como nós estamos agora, numa conversa, no entendimento, num estudo online, né? Mas tem também as palestras presenciais nos centros ou nas igrejas, não importa qual a sua religião, o importante é adquirir esses conhecimentos, né? Através da música. Quem é que nunca sentiu sensibilizado, sentiu a presença divina, a presença dos mensageiros de luz, quando a gente escuta, por exemplo, uma orquestra, quando a gente escuta um coral cantando, trazendo essas mensagens, também faz muito bem para a nossa alma. E até mesmo através dos estudos sistematizados, que hoje com a internet não tem desculpa, porque às vezes a pessoa, para mim fica difícil, porque eu estudo no centro, é sábado à tarde, aí não dá para poder ir, eu queria muito estudar as obras básicas. Hoje nós temos a internet que oferece cursos, a própria federação está sempre trazendo oportunidade. Então, cabe a nós buscar esses ensinamentos. Ou até mesmo através da própria convivência, seja no trabalho, seja no centro, seja na academia, seja na igreja, seja onde for. Né? No convívio familiar, convívio social, nós temos a oportunidade para praticar tudo que nós aprendemos. Primeiro, buscar a conscientização, e aí sim, o melhoramento, né? Buscar um estágio mais avançado. Então é isso, eu espero que tenha trazido algumas informações importantes para que possa nos levar a uma reflexão, que é isso que Kardec espera de nós, que nós possamos
refletir, porque a fé ela precisa ser raciocinada. Então nós temos que buscar o conhecimento, mas temos que também que praticá-las. Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado pela sua atenção. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus irmãos, boa noite. Sob as bênçãos de Jesus e a proteção da Mãe Santíssima, possamos ter mais compreensão e discernimento sobre os seus ensinamentos e com eles possamos agir de acordo com as nossas leis divinas para a nossa própria felicidade e a nossa evolução. Queridos companheiros, nosso estudo dessa noite, tirado de um tópico do capítulo 21, amar ao próximo como a si mesmo. E o tópico é dai a César o que é de César. Neste início do capítulo, Kardec expôs a passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versos 34 a 40, dizendo assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o primeiro mandamento. Eis que tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Sobre essa passagem, podemos iniciar refletindo quão é prático e sucinto a exposição de Kardec em relação ao mandamento maior dentro do Evangelho. Amar o próximo como a si mesmo poderia ser uma lei de conduta, uma doutrina independente de povos, independente de gerações, independente de condições morais, filosóficas, religiosas, mas como uma norma de conduta perante o nosso comportamento na nossa sociedade. A seguir, ele traz uma explicação sobre o maior mandamento, que seria fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fosse feito. E ele expõe com a passagem da parábola dos credores ou dos devedores, a parábola do credor incompassível, onde nesta é narrado uma situação em que o homem devia uma grande quantia e, ao ser exposto à cobrança do grande Senhor, ele clamou por misericórdia e perdão de seu débito, porque não havia até naquele instante condições de honrar para saldar o seu débito. Diante dessa situação, esse mesmo homem recebeu a clemência do Senhor e de pronto saiu, após a remissão dessa dívida, a caminhar, e quando nem menos se depara com outro que lhe devia uma quantia vultuosa. Ao contrário de seu senhor, esse agiu de modo severo, cobrando a quantia que devia. Ao perceberem ali os homens aquela atitude, ele foi chamado e convocado para prestar conta pela sua ação. E assim traz a passagem de Lucas, no capítulo 6, versos 31, a conclusão que tratai todos os homens como gostaria que eles vos tratassem. Imaginemos nós se esse comportamento, esse primeiro ensinamento, uma parábola máxima do Evangelho, pudesse ser explicado nas relações humanas, nas escolas, nas instituições, independente de se colocar como uma pregação de um dogma, seja ela de uma corrente do cristianismo
o catolicismo, as igrejas protestantes, mas se pudéssemos, como conduta humana, iniciar esse comportamento desde as nossas tenra idade com as nossas crianças, aprendendo a reciprocidade, a compreensão e o discernimento, que para sermos verdadeiramente honrar a nosso Criador, teríamos que seguir também fielmente esse maior mandamento. O maior mandamento que Jesus colocou e ensinou para todos os seus discípulos. Pois bem, a parábola do credor incompassivo inicia então com essa narração. É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? E assim Jesus respondeu, porém que eles conhecia bem Jesus a malícia que havia nessa interrogação. Sabiamente respondeu, hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que são em pagamento do tributo. E tendo eles lhe apresentado um denário, perguntou Jesus, de quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhes Jesus, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo falar dessa forma, dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta, com a sua sabedoria, e deixando-se retiraram todos. Essa passagem narrada no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versos 15 a 22, em Marcos também, capítulo 12, versos de 13 a 17. Havia uma intenção maliciosa por trás dessa indagação ao divino Rabi, pois se o mestre respondesse que não haveria de ser importante, necessário pagar o tributo ao Império Romano, ele estaria incorrendo um erro de insubordinação perante as leis daquela época. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo, se Jesus respondesse que teria que se pagar o tributo, continuasse pagando o tributo da mesma forma, aqueles que se consideravam contra o regime e a situação econômica e política, Jesus estaria se postando de uma maneira concordando com aquilo que era cobrado excessivamente para o povo daquela época. Vejamos e compreendamos não uma compreensão de hermenêutica política, filosófica, mas assim pensar no aspecto muito além das condições materiais. O ensinamento do Evangelho, ele traz em sua essência um ensinamento moral e espiritual. Não traz aqui uma busca de questionamentos políticos, econômicos, doutrinários, mas sim do que é realmente nós podemos fazer e cumprir as nossas obrigações materiais e humanas, como também as espirituais. Mas mais do que tudo isso, de olhar e saber os dois lados da moeda, as duas faces, as duas dimensões do material e do espiritual. Saber que temos de cumprir com as obrigações do dia a dia, mas também temos que ter um olhar sobre o que é mais importante em nossas vidas, na nossa existência. Estamos recolhendo o tributo material ao mundo com aquelas obrigações importantes e necessárias, mas estaríamos fazendo também, não só dando a vida material a César, como também agindo com o mesmo empenho, a mesma proporção em relação ao que é de Deus, visto que na dimensão da existência atual recebemos um grande talento, um grande tesouro, com um tempo
limitado para apenas uma existência material terrena. E assim, todos nós temos obrigações materiais ao nosso trabalho, ao convívio com os nossos amigos, os nossos familiares, aos nossos entes queridos, mas muito mais do que isso. O que poderíamos contribuir verdadeiramente ao dono da vida, que nos concede 100% dessas benesses, e o que estaríamos retribuindo, não com dízimo de 10% de tudo que é dele, mas o que estaríamos contribuindo, o que tem de melhor em nossa existência, em nossa alma, em nossa vida. Alguém poderia pensar materialmente, cumprindo a obrigação em uma doação monetária. Outro poderia pensar de maneira material ou intelectual, mas e espiritualmente? Em mundos de tantas turbulências, não recentes, apenas o que visualizamos nesse instante de conflitos bélicos, mas conflitos bélicos que sempre existiram na nossa humanidade. Mas há outros conflitos bélicos que continuam existindo, não do rio ao mar, mas além das fronteiras geográficas. Os conflitos bélicos que ainda existem na nossa existência, com os nossos próximos, com aquele que está bem dentro do mar, bem na convivência familiar, na nossa convivência laboral, na nossa convivência comercial. O que temos de fato contribuído dentro do mandamento maior de fazer ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito. Essa é uma indagação, uma reflexão espiritual, não material. Não simplesmente pensando de um tributo físico, material, financeiro, de impostos, porque algo que é imposto não é facultativo, mas aquilo que é verdadeiramente do nosso coração, no fundo de nossa alma, onde as traças e a ferrugem não podem correr, onde que oferecemos o que há de mais importante, o nosso carinho, o nosso afeto, a nossa compreensão, a nossa benevolência para com os outros que não pensam, não concordam, não comungam a mesma ideia. E assim, qual seria a postura, independente de sermos espíritas, católicos, evangélicos, ou aquele que não segue nenhum segmento religioso cristão? Aquele que é capaz de domar as suas más inclinações, as suas más tendências. Esse seria verdadeiramente aquilo que o Evangelho afirma de ser o verdadeiro espírita. Mas mais do que ser um verdadeiro espírita, ser um espírita verdadeiro nas suas ações, no pagamento dos seus tributos, não do César, não do mundo, mas da existência do nosso orbe, do nosso planeta, material, mental, psicológico, espiritual, porque não vivemos isolados, não podemos viver numa redoma. Temos de dar a nossa contribuição, seja ela que cada um possa dar como o óbolo da viúva, porque o óbolo da viúva ofereceu ao mundo e ao homem aquilo que não que lhe passava de excesso, mas aquilo que era além do que ela tinha condição. E muitas das vezes não damos esse tributo espiritual bondosamente de coração na nossa existência. Aquele, como Kardec afirmara, aquele que pede a Deus o perdão de seus erros não obtém senão mudando de conduta. As boas ações são a melhor das preces, pois os atos valem mais do que as palavras. Os atos valem mais do que as palavras proferidas nas nossas preces. Nas rogativas daqueles que, em benefício particular próprio, para a resolução das suas dores, dos seus problemas, pedem simplesmente para resolver as suas dificuldades. Mas em um número talvez muito menor, muito pequeno,
Quantos são capazes, no recesso do dia, ao deitar e recostar no seu lar, na sua cama, pedindo não o favorecimento, o benefício para as resoluções particulares do mundo material, dos conflitos que vivem, mas clamando e pedindo para a paz no mundo, para a paz da humanidade, mas pedir também e agir não com palavras, mas com sentimentos, uma paz em guerras travadas em várias existências, no núcleo familiar, no ambiente que convive, e não pensamos nós em algo que esteja tão distante, sendo que bem próximo a nós. Essas guerras ainda permanecem e existem diante das nossas condutas, a nossa postura com aquele que às vezes não foi tão bom e não feliz em suas ações. Então, aquele que pede perdão aos seus erros não obtém senão mudando a sua conduta, porque as palavras, elas devem ter um valor bem menor do que as próprias ações sinceras de conduta. Isso é que Kardec incita e convida para o pagamento a Deus. Não o pagamento de ser visto pelos homens com a caridade, aquela que é ostentada materialmente, divulgada, tão mostrada às vezes em sites, em fotos, posturas, como prêmio, como se aquele que tivesse a necessidade de receber a nossa ajuda fosse colocado como um prêmio objeto de sua bondade, como aquele que pesca algo na sua pescaria como um prêmio, um triunfo, uma medalha. Será que essa seria a nossa postura de dar a Deus o que é verdadeiramente para Deus e não simplesmente pensar e mostrar aos homens como se fosse uma obrigação material e não uma obrigação em sentido espiritual na nossa vida? É assim como Mateus narra no capítulo 18, versos 23 a 35. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração a falta que os vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Em todas as igrejas cristãs no nosso planeta Terra, bilhões de homens rogam preces, hosanas, alturas, pedindo para perdoar as nossas dívidas, perdoar as nossas ofensas. Do mesmo modo que perdoamos os nossos ofensores, aqueles que teoricamente nos coloca como devedores materiais. E quais seriam talvez os nossos débitos, não materiais, mas os nossos débitos espirituais? E o Evangelho nos convoca a passagem, amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós, que é a expressão mais absoluta, completa da caridade. Porque isto resume todos os deveres do homem para com o próximo. Se isso resume todos os deveres do homem para com o próximo, é o resumo que podemos afirmar que é o verdadeiro e mais importante tributo que devemos dar e conceder a Deus. Mas não o Deus que está longe, distante, pregado numa cruz, um Deus imaginário, mas o Deus vivo que está dentro de nós, mas não só imanente em cada um dos seres, mas um Deus que transcende a nossa vontade, o nosso egoísmo, e que está presente na vida e na existência do nosso próximo mais próximo. Essa é a expressão de completo de caridade, de pagamento a Deus, não apenas ao homem, a César, aos homens e às questões materiais. Dai a César o que é de César, a esfinge ali do tributo material, e dai a Deus o que é de Deus.
prescreve nesse ensinamento, nessa passagem, o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus direitos. Entende-se mesmo os deveres contraídos para com a família, para com a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Esta é a síntese dessa passagem, bem explicada por Kardec, bem orientada pelos espíritos da codificação, e não com filosofias materiais ou materialistas, e não com filosofias contrárias à doutrina do Evangelho de Jesus. A lei do amor, o amor resume a doutrina de Jesus por inteira, visto que é o sentimento por excelência, e esses sentimentos são instintos que são elevados à altura para o efeito do nosso progresso, da nossa evolução. E assim Kardec, os espíritos colocam: o espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do trabalho, do labor atual. Do trabalho atual que estamos agora na nossa existência, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, materiais, a elevação gloriosa da nossa evolução, da nossa alma. E é então que podemos compreender a lei do amor que liga a todos os seres, e buscaremos nela o gozo suavíssimos da alma e os prelúdios das alegrias celestes. Mensagem dada por Lázaro em 1862, ao término desse capítulo. Vejamos bem, essa lei, a lei que foi plantada em cada um dos seres. O Deus que está dentro de nós habita em cada um dos todos seres. É necessário que façamos a nossa obrigação, cultivar como um campo, e como campo, arar essa terra, jogar um bom adubo, dar condições para que esse solo possa estar em melhores condições após a passagem do arado. Passamos por dores, dificuldades, a terra passa ali por um processo, mas também há o tempo de plantar e um tempo de colher, e em condições necessárias em cada alma, em cada existência, para começarmos a colher o fruto dessa bondade, dessa misericórdia e dessa tão sonhada paz interior. A paz que o mundo não pode dar, mas a paz que podemos conquistar com as nossas ações, com as nossas reflexões sinceras, e não analisando simplesmente aquilo que confiamos como uma verdade absoluta, como se Deus fosse algo imaterial. Do ponto de vista das filosofias, muito mais do que isso. Como se fosse pagar o tributo de César com as nossas doações, pagando religiosamente as nossas guias, e as nossas guias materiais, com as datas e os dias ali, o respectivo tributo dos impostos, e as nossas guias espirituais. Quantas vezes deixamos de modo inadimplente de cumprir pequenas ações e pequenas coisas que nos são pedidas diariamente, e não percebemos que é uma grande oportunidade que nos é dada de reconciliação, de mudança de rumo, de postura, de mudança de convicção em relação aos nossos irmãos mais carentes, que necessitam da nossa colaboração, da nossa compreensão. E quando se fala em carência, não podemos pensar simplesmente uma carência de natureza material, de natureza física, mas as carências de todo sentido, principalmente morais e espirituais. Algo que está tão deficitário em boa parte das pessoas no nosso planeta. E esse mesmo planeta precisa que nós paguemos amorosamente com as nossas preces, as nossas boas vibrações, rogando para o alto, para que possamos, nessa sintonia com a espiritualidade maior, um mundo melhor,
não distante das outras pessoas, mas um mundo melhor, a nossa consciência tranquila, as nossas ações, a nossa boa ação com aqueles que tanto necessitam dessa nossa compreensão. E o Evangelho, no final desse capítulo, coloca assim: pobres irmãos, o vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes os demais irmãos de caminhada? Pois bem, para praticares a lei de amor, tal como Deus o entende, preciso se chegueis passo a passo a amar todos, amar a todos os vossos irmãos indistintamente. Amar a todos indistintamente. A todos independente de bandeiras, de condições filosóficas, espirituais, condições políticas, religiosas, de qualquer natureza, indistintamente. Essa verdadeira e sincera prática do Evangelho de Jesus, indistintamente, sem discernimento, sem preconceito. A lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito dessa nova doutrina, porque é ela que um dia matará esse egoísmo, qualquer que seja a forma sob que se apresente. Tanto além do nosso egoísmo pessoal, que existe também um egoísmo de família, um egoísmo de casta, um egoísmo de nacionalidade. Assim está escrito no Evangelho de Allan Kardec. Jesus disse: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Haveria um limite, um ponto para colocarmos assim: até aqui poderemos amar, até aqui eu poderia suportar, até aqui seria o ponto da minha compreensão, do meu perdão, da minha benevolência. É como se a mãe e o pai falassem para o seu filho: aqui seria o ponto máximo do meu amor, daqui seria em diante a situação de um ódio, de uma perseguição e do rancor. Será que haveria um limite dessa nossa benevolência? Será a família aceita as nações? Não. Não é isso. Não é. Esse não é o limite. E Kardec responde: os Espíritos nos orientam. É a humanidade inteira. Nos mundos superiores, o amor é recíproco e que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, verá que os seus habitantes, uma vida da transformação, porque passará a praticar a lei sublime de reflexo da divindade. Pensamos como ali, lá na época de Jesus, que o mundo ia ser transformado com revoluções, e não é coletivamente, individualmente. Cada um no seu tempo, no seu grau de compreensão, no seu grau de evolução. E não podemos exigir, impor e colocar como algo necessário para que se pague, como se fosse ali um ponto e um dia, uma data, um ano, o pagamento do tributo a Deus. Procuremos cumprir as obrigações necessárias e importantes que a vida nos impõe, mas mais, além disso, dar a Deus o que é de nosso Senhor. Meus irmãos, a pergunta que faríamos diante de tantas contendas no mundo material: onde estávamos? Onde estávamos nós no período da crucificação do Divino Rabi, lá na sua cruz? Se estávamos naquele instante presenciando aquela injustiça, por onde andamos nesses anos e nesses séculos? Como vários e muitos cristãos foram terrivelmente executados nas arenas romanas, e ali tantos que se deliciavam, achando que estavam cumprindo as suas obrigações, e vendo os irmãos do cristianismo sendo perseguidos. Onde estávamos nas inquisições, no primeiro instante do cristianismo, onde o homem que questionava, indagava contra as injustiças, era perseguido.
por onde estamos andando na nossa caminhada. Teremos e temos que ter uma caridade também com todos, sem exceção, para com os criminosos. Sois melhores que todos esses homens infelizes e imperfeitos? Somos mais evoluídos? A ponto de que queremos condená-los e justificá-los? Onde estávamos nós naquele instante, no passado, em que homens eram colocados em situações de escravidão para o trabalho nas nossas ações materiais, aqui mesmo, nesse país, planeta, nosso Brasil, no campo, nas casas, verdadeiramente como escravos, como se não fossem também filhos de Deus. Onde estávamos nós, ali, naquele período tão cruel, na Primeira e na Segunda Guerra, 1914 e 1918, estávamos, talvez não estávamos, porque muitos de nós não estávamos vivos, encarnados, mas onde estávamos espiritualmente. Mas aqui há um tempo talvez distante para alguns, nos encontramos nesse instante, não naquelas guerras, e não dessa guerra de hoje, mas onde estamos nós, nas mídias digitais, nos companheiros de WhatsApp, nas visualizações das mídias como Instagram e YouTube, guerreando por filosofias, ideais materiais, como se algo fosse mais importante, o homem, do que o ser humano. Todos, sem exceção, com muitos defeitos e muitas imperfeições. Onde estaríamos praticando e exercendo a lei de amor, de perdão às ofensas e às faltas, diante das dificuldades e dos erros naturais que todos nós e esses homens cometem? Estamos na posição de juízes, de algozes? Triunfareis, sim, se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. O espírito protetor de Cracóvia, em 1861, nos apresenta dessa forma. Temos que olhar a vida não com uma miopia material, que enxergamos no limite da nossa visão, mas não conseguimos perceber além dessa lupa material e visualizar espiritualmente. No mesmo fato, numa mesma situação, há outros olhares para visualizarmos e compreendermos. Não há algo real, uma verdade absoluta naquilo que você crê, que você imagina. Há outras explicações, há outras orientações. O caminho da porta estreita, colocar essa chave para entrar nessa porta estreita e visualizar após essa abertura um mundo diferente. Um olhar, não que esse olhar material, não desse olhar de inquisitor, de julgador dos homens, mas um olhar de carinho, de afeto e de compreensão, com o erro da falta do nosso próximo mais próximo. E assim como esse mesmo mestre divino, Rabi, que foi capaz de perdoar a todos e pedindo, naquele momento de Calvário, e clamando ao Senhor: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Senhor, Pai, perdoa-nos, porque não sabemos ainda o que fazemos. Queridos irmãos, com a prece e a clemência do Mestre Jesus, encerramos pedindo perdão, os ensinamentos de Alto de Souza. Repara a fonte diligente e boa, escravizada ao solo em que destila, acolhendo a cantar doce e tranquila a saliva do charque que amagoa, envolvente e translúcida coroa que afaga e nutre o coração de argila, passa ajudando ao chão em que se asila, tanto mais pura quanto mais perdoa. Como a fonte que ouvida toda ofensa, abraça na bondade a luz imensa, que te aguarda no mundo a alma sincera.
e estendendo o perdão por onde fores, encontrarás na cruz das próprias dores a alegria divina que te espera. Pai, perdoa-nos, perdoa a todos, porque não sabem o que fazem. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado, Senhor. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.